Não precisa esgotar o edital. Esse é o momento que todo mundo fica chocado. Não precisa esgotar o edital, gente. Não precisa. Bem-vindas! Não, calma, não tô preocupada. Eu falo bem-vindas, você fala... Não, você fala bem-vindas, uma vaga minha. Não precisa esgotar o edital. Esse é o momento que todo mundo fica chocado. Não precisa esgotar o edital, gente. Não precisa. Bem-vindas! Não, calma, não tô preocupada. Eu falo bem-vindas, você fala... Não, você fala bem-vindas, uma vaga minha. Bem-vindas a Uma Vaga é Minha E uma vaga é delas. Oi, gente, vocês acharam muito brega essa introdução? A gente tava aqui discutindo, né, Juzinha? Eu falei, ai, amiga, eu achei um pouco brega, sabe? Pode ser só, tipo, bem-vindas a Uma Vaga delas. Não, eu confesso que fui eu que forcei. A gente tá tentando aqui achar um bordão, mas contem aí nos comentários. Só falar, bem-vindas, Uma Vaga delas. Enfim, o importante é o conteúdo que a gente quer passar aqui pra vocês. Mas, exatamente. Então, qualquer coisa desconsidera o bordão e coloca só bem-vindas. Sejam bem-vindas. Anyway. A gente tava aqui comentando que como que é importante pra gente estar aqui fazendo essa gravação acontecer hoje, né, Juzinha? Um projeto que a gente já tá idealizando há alguns meses, se falando no WhatsApp todos os dias praticamente, e é como ver um filho nascer, gente. É muito, muito legal e gratificante estar aqui para compartilhar com vocês coisas que a gente gostaria de ter ouvido na nossa fase de concurseira, né, Ju? É isso, e eu acho que vai ser um lugar muito legal mesmo pra poder, além de pegar o objetivo aqui, tá? Vamos começar do princípio, né? Começo. Eu acho importante. A gente sentia falta, e falta muito, assim, tem muitos excessos na internet, tem de tudo, mas falta informação confiável, que não seja alguém que está querendo apenas te vender um cursinho, e que você compre a mentoria, ou enfim, o que seja, o curso tal, enfim. Algo que não seja marketing e que seja mais genuíno, talvez, seja né? genuíno, de quem passou recentemente, estava desse outro lado até pouco tempo atrás, então que seja uma troca assim sincera. Eu sentia muita falta disso, eu não sabia mais em qual informação eu podia confiar, se aquilo era de verdade, se eu precisava mesmo daquele outro curso ou não. Então o objetivo é ser um lugar assim de respiro, sabe? Um papo entre amigas. Um papo entre amigas. No sofá de casa. No sofá de casa, daqui a pouco meu cachorro passa por aí. É. Então, assim, é um lugar que você pudesse, de fato, confiar nas informações que são passadas. Independente, vocês podem checar todas as informações. Eu sempre recomendo que qualquer informação que vocês veem na internet, em qualquer lugar que vocês chequem, mas que seja um lugar de troca sincera, assim, e honesta, de um papo de amigas para falar também de vida pessoal durante essa caminhada de estudos, que é uma caminhada muito solitária, e eu me sentia muito sozinha estudando para concursos, assim, ninguém estudava das minhas amigas, então não tinha muitas pessoas para trocar, então eu sentia essa falta de ter um momento ali, aquela hora que nada mais entra na sua cabeça, que você quer pegar e assistir um vídeo do YouTube, espairecer. E aí poderia ser um momento que você vai lá e vai fazer o quê? Assistir Uma Vaga delas. Uma vaga delas. Estamos aqui pra isso, não é, amiga? Assistir alguma coisa que vai somar, mas de uma maneira leve, que vai te passar alguma dica que talvez você aplique no seu dia seguinte de estudos. Com certeza, nosso objetivo também é muito esse de agregar valor nos estudos de vocês, né? De compartilhar aqui, sem filtros, tudo que a gente aplicou que foi mais valioso. Então, inclusive o tema do episódio de hoje, a gente vai trazer aqui 5 segredos que a gente considera que todo concurseiro precisa saber, de coisas não óbvias, coisas que não são muito conversadas sobre, coisas que a gente sentiu falta, que a gente sentiu na pele também. E isso, Ana. Bora lá, vamos começar se apresentando? É isso, se apresenta, Ana, comece. Essa loira maravilhosa, gente. Olha, Na hora que eu olhei o Instagram, né, dela, eu falei, eu preciso falar com essa menina. Fui eu que fui abordá-la. Eu falei, viu, você não toma um café comigo? Quero tomar um café com você, vamos tomar um café, você pode tal dia? Aí ela me respondeu. E foi uma seguidora muito querida que nos apresentou. Foi, maravilhosa. Yasmin, um beijo. Um beijo. Eu acho que ela vai ver. A minha sensação foi a mesma quando eu conheci a Ju, e a gente tem características muito complementares. Muito, vocês vão notar. Vocês vão notar. Nos episódios, vocês vão notar. E como assim, é bem evidente as nossas características complementares. Nós somos, assim, é um match que deu muito bom. Deu muito bom. Bom, gente, pra quem não me conhece, então, vou me apresentar muito brevemente. Eu sou a Ana, eu sou analista judiciária da área judiciária do TRF da 3ª Região, aqui de São Paulo, Mato Grosso do Sul. Eu também fui aprovada aí nos concursos de técnico e analista do TRF4. Ela foi aprovada em primeiro e em segundo lugar, assim, a menina é uma máquina de vencer. Não, olha quem fala, né? Temos aqui do meu lado quem? Uma procuradora do estado de São Paulo,
Aprovado em segundo lugar. E era o concurso dos seus sonhos, né, Juzinha? Era o concurso dos meus sonhos. Eu sempre quis ser procuradora do Estado de São Paulo. Nossa, é uma alegria imensa, assim. Eu tô realizando um sonho, de verdade, assim. Entrar na carreira que você sempre sonhou e almejou. E o trabalho faz muito parte da nossa vida, né? Metade do tempo a gente passa no trabalho. Então, eu acredito muito que é importante você estar num lugar que você se sinta bem, que você goste do que você faz. E nós duas temos isso em comum, assim. Inclusive, isso já fica a dica aí para quem está nos assistindo. Muitos concurseiros acabam não pensando nessa parte do exercício da carreira na fase que estão estudando para o concurso. Sim, nossa, as pessoas me mandaram umas perguntas, né? Assim. Às vezes assim, qual área que eu presto? Policial isso. ou tribunais? Pô, os perfis são tão diferentes, né? A gente pode fazer um episódio sobre isso. Não sei se vocês acharem legal, comenta aí se vocês acham que é bom ou não. Mas eu recebo umas perguntas assim, como que você escolheu ser procuradora do Estado? Por que você quis ser procuradora do Estado e não, sei lá, juíza ou promotora? Ou mesmo começar por um concurso escada, né? A gente pode até fazer um episódio dedicado sobre isso, se vale a pena estudar para os cargos de servidores antes de estudar para uma carreira, se vale a pena estudar para uma carreira ou para um cargo de servidores, enfim. Quem estuda para servidores, a menina é uma máquina. Ela, assim, passou primeiro, segundo e... É muito legal essa admiração recíproca, eu acho, né, Juzinha, entre nós duas aqui. Eu espero que vocês possam sentir daí essa energia boa também e, em breve, conquistar as vagas de vocês também. E bora pro primeiro segredo, então? Vamos para o primeiro segredo. Qual é o primeiro segredo, então, Juzinha? O primeiro segredo é ter um bom material não é suficiente. Gente, ter um bom material não é suficiente. Desculpa se eu decepcionei vocês, mas comprar o melhor curso que falaram não é o suficiente. Se fosse assim, bastava comprar o curso e ler o PDF do início ao fim e todas as centenas de milhares de alunos dos cursinhos seriam aprovados e não é isso, né, que acontece. Então, não é comprar. Então, se você também não tá com o curso atualizado do último curso, o último que saiu de ontem, e você está sentindo que você não vai passar por conta disso, não é isso que faz ser aprovado, tá? Você não precisa ter o último do último material que saiu, o último que lançou. É muito mais sobre método, sobre estratégia, sobre foco, mas eu diria muito sobre a estratégia correta, assim, sabe? Eu acho que talvez isso seja o grande divisor de águas. Não só aplicar a constância, né? Porque uma coisa é comprar um cursinho você compra com um clique. Outra coisa é sentar a bunda na cadeira e colocar em prática as suas horas líquidas, seja quantas forem que você tenha disponível, né? E aí, fazendo um adendo sobre constância, o que ajuda muito a ter a constância não é só a disciplina. Eu acho que uma vaga delas aqui, o podcast, pode ajudar muito, a contribuir muito nisso, em manter a constância, assim, porque os meus dias mais, assim, chegava no fim do dia e falava, cara, não sei se isso vai dar certo, assim, quando e se, toda essa angústia, eu sempre procurava um vídeo pra ver de alguém que foi aprovado e que me identificasse com aquela pessoa. Então, o YouTube, assim, foi muito essencial na minha aprovação. Eu já falei isso outras vezes, em outros lugares que eu falei. Foi um companheiro, quase, Foi um companheiro, não, foi um companheiro, assim, definitivamente foi um companheiro. Então, assim, eu acho que vocês podem se valer muito disso, assim, aqui dos episódios do Pod, pra ser esse companheiro, assim, no final de um dia cansado, que você já não tá conseguindo pensar mais em nada, assim, você uma precisa... hora do almoço. Isso ajuda a manter constância, sabe? Era isso que me ajudava, assim, a manter no dia seguinte acreditar e falar, não, se essa pessoa conseguiu, eu também consigo, eu vou estudar e vai dar certo. Manter a motivação, né? Ajuda muito, sabe? Então a gente tem que aprender a usar essas ferramentas, assim, a nosso favor, e aqui pode ser uma ferramenta. E uma coisa que a gente quer muito trazer pra vocês, que eu acho que foi um divisor de águas nas nossas trajetórias, é a questão da metodologia de estudos, porque o seu estudo, ele precisa garantir não só que você avance no conteúdo, mas principalmente que você fixe esse conteúdo, né? E para isso, a gente precisa das famosas e temidas revisões, né? Revisão, gente, revisem, assim, é o princípio básico. Repita comigo essa palavra, revisem. Revisão acho que é a palavra-chave de todo concurseiro. E personalização, eu diria que é outra das palavras-chave. Mas assim, calma, o que eu acho muito importante é que você também não entre num ciclo de revisão infinita que você não avance, tá? Revisão é super importante. Um equilíbrio, né? Um equilíbrio. E eu gosto muito de falar, não sei se você concorda comigo, mas que a revisão, ela não é uma coisa separada. Tipo, agora eu tô estudando e agora eu vou revisar. A revisão, ela sempre tem que andar junta ali com
o estudo, sabe? Ela tem que estar inserida no seu dia a dia, né? Ela tem que estar inserida no seu dia a dia e várias coisas são revisar, assim. Então, fazer questões daquela matéria que você viu há 2 semanas atrás é uma forma de revisar. Então, ela tem que estar vindo. Não que você não possa separar um dia para rever tal coisa que você não está se lembrando, mas ela tem que já vir inserida junto, ali, caminhando junto nos seus estudos, sabe? Questão que você não faz no mesmo dia que você leu tal tema, isso já é uma forma de revisar, entendeu? Então, você vir trazendo essa revisão, porque eu fiz esse adendo, porque eu fico um pouco preocupada quando eu vejo algumas pessoas dentro de um ciclo infinito de revisão que nunca acaba também, sabe? E aí você também não consegue avançar na matéria. Você precisa ter um avanço e você só volta igual... Eu sempre falo que voltar igual um detetive, sabe? Você volta, assim, aonde que você tá enroscando, sabe? A hora que você vai fazer essa questão, esse negócio não entra na sua cabeça. Nos pontos fracos. É isso, e você volta lá naquilo que você não tá pegando, enfim... Mas não é voltar e ler tudo, absolutamente tudo. Enfim, feito esse adendo, pode continuar, desculpa, amiga. A ideia, aos poucos, é a gente desapegando do nosso material teórico e ficando... Eu gosto de dizer para os meus alunos que o conteúdo, ele tem que estar aqui. Ele não necessariamente tem que estar no papel. Então, a ideia é que a gente trabalhe essas revisões de uma tal maneira que, de fato... o conteúdo fixe na nossa memória, que é onde ele tem que estar, né? E essas revisões, elas podem ser oportunidades de você abordar o conteúdo de forma diferente. Então, como a Ju falou, questões são uma excelente maneira de revisar, lei seca é uma outra excelente maneira de revisar. Eu gosto de dizer que o próprio Vademecum, por exemplo, é a síntese mais bem feita daquele determinado assunto. Não existe um assunto que esteja... Tudo parte da lei, gente. Tudo Gravem parte isso. da lei. Assim, qualquer coisa que fulano de tal, maravilhoso, XPTO Doutrinador, escreveu. maravilhoso. Ele escreveu partindo da lei. Ninguém cria nada. Assim, Logo, você vai criar a a partir lei da lei. Então, é a base de tudo. É a base de tudo. Então, ela precisa também estar presente. E eu acho importante a gente entrar agora, talvez também, desculpa, você tem... Não, pode falar, pode falar. Eu acho importante a gente entrar na questão também da personalização. Vamos. Assim, porque falamos de ler a lei, é muito importante, etc. Mas às vezes você compra um cursinho que fala, hoje é dia tal, você vai ler do artigo tal até o artigo tal. E assim, você já sabe esses artigos, entendeu? É muito importante você ficar atento com essas fórmulas prontas, assim, eu acho que isso foi um diferencial na minha aprovação, assim, que eu era muito sagaz nessa questão de sempre fazer algo, buscar alguém que vai me ajudar de uma forma mais personalizada. Porque, assim, se a pessoa falar que hoje eu vou ler do artigo 1 ao 5º da Constituição, assim, eu já sei, esses artigos já estão de cor na minha cabeça, assim, eu precisava ler artigos da Lei de Direito Financeiro, da LRF, por exemplo, que eu não estava sabendo muito bem. Então, falando disso, eu achei importante trazer esse adendo de que sempre tem que buscar, assim, aonde que você está escorregando, fazer esse olhar personalizado, assim, que às vezes o cursinho, como o tema do nosso vídeo também é desmistificar algumas coisas que às vezes os cursinhos falam que você tem que fazer, seguir da página tal do PDF até a página tal, ler hoje a lei do tal a tal. Às vezes não é bem assim, sabe? E eu acho que essa sagacidade que eu tinha me ajudou muito a estar nessa classificação, assim, sabe? Eu gostei dessa palavra sagacidade, porque é muito sobre fazer uma análise crítica daquilo que você está recebendo de informação. Então, até mesmo para os meus alunos, eu costumo dizer isso, Juzinha, que eu não quero de maneira nenhuma que ninguém confie em mim de olhos fechados. Eu quero que confiem em mim porque estão sentindo uma evolução. Mas ter uma mentora ajuda, hein, gente? Ajuda demais. Essa parte do planejamento, pelo menos, já está resolvida, né? É muito bom ter uma mentora. E hoje é um trabalho extremamente gratificante para mim também. Mas é muito sobre isso, assim, sobre a gente receber uma orientação e saber ter essa análise crítica, esse olhar de eu tô evoluindo ou eu não tô. Eu costumo dizer que a evolução não deixa dúvidas, né, Juzinha? Não. Quando a gente está estudando de uma maneira e fixando o conteúdo, a gente começa a colher o que eu chamo de micro-resultados. Então, você consegue... Primeiro que você consegue manter a constância porque sua rotina está organizada, seu método de revisão está redondo, você já sabe exatamente o que você vai fazer naquele dia que você sentou para estudar, né? Segundo, que aí você vai conseguir aumentar o percentual de acerto nas questões. Você vai conseguir melhorar sua autoestima porque com o percentual de acerto você vai perceber que você está fixando aquilo que você tinha dificuldade. Então, esses pequenos resultados que a gente vai obtendo ao longo da trajetória são muito valiosos, porque é muito difícil focar num objetivo que está tão distante, que é tão incerto. Olha, eu não poderia concordar mais, assim, a minha caminhada ficou mais fácil e mais rápida, assim, e eu fui evoluindo com
exponencialmente quando eu comecei a me testar, fazer questões, etc. E vendo o quanto eu estava evoluindo. E, de fato, começar a medir a sua evolução, assim, ter essa análise de evolução é o que te faz também se manter motivado, porque você vê que o que você está hoje já é melhor do que você estava ontem, e aí você vai caminhando dia após dia. Então, isso é um segredo para manter constância, que é uma dificuldade nos estudos. Eu vejo muita gente começa a estudar e para, e aí vê uma pessoa aprovada, me viu aprovada e fica, puxa vida, eu não devia ter desistido lá. Aí surge um edital legal, você quer voltar a estudar. Então, uma coisa que te faz manter constância, e que é muito importante, anotem isso, sentir essas evoluções, e sentir essas pequenas evoluções, o quanto você está melhorando nas questões, isso você vai fazendo também, se colocando à prova, não tem outro caminho também. Você precisa se testar, e aí você vê que hoje você tá melhor do que ontem, que essa questão que parecia tão cabulosa hoje pra você já é mais fácil, tranquila. E o nosso material vai acompanhando essa evolução. Então, tanto essa questão de desapegar do PDF principal, de tornar o seu material de revisão um material editável, né? Que assim, o que você anota ali numa primeira bateria de questões, por exemplo, daqui a 3 meses pode ser que você já saiba de trás para frente, né? Então, é muito importante a gente olhar para essa personalização dessa forma também. E bora pro segundo segredo, então? Vamos pro segundo segredo. Vamos lá. Não precisa esgotar o edital. Esse é o momento que todo mundo fica chocado. Não precisa esgotar o edital, gente. Não precisa. Acho que não precisa. Talvez Calma. seja um dos maiores mitos esse, né? Não precisa. Eu era rata de ir pegando os pontos do edital, assim, que tinha cara de que ia cair, assim. Mas isso não significa ler todo o edital. E nem abrir aquele tópico, sei lá, lei de gestão de florestas públicas, sabe? Uma lei específica gigante. Você saber também aonde ir e pegar, sabe? Saber o que ler. Não precisa ler a lei inteira, super complexa, que tem artigos que não fazem o menor sentido pra você. Então, eu acho sobre isso também. Tem vários pontos que a gente pode abordar aqui, né? Um deles, por exemplo, é que algumas disciplinas, tanto nos concursos de servidores como nos concursos de carreiras jurídicas, algumas disciplinas a gente só vai pegar lá no pós-edital, né, Ju? É isso. Algumas disciplinas a gente não vale nem o nosso custo-benefício do nosso tempo de começar antes da publicação do edital, por exemplo. Outra coisa que as pessoas acham muito, assim, né? Preciso esgotar todos os PDFs de todas as disciplinas. Não, peraí, gente. Tem algumas disciplinas que às vezes você pode ir direto para a lei seca porque o perfil de cobrança é super literal. Então, às vezes, você não precisa esgotar um material de 100 páginas por aula, sendo que você poderia se limitar ali. O cursinho. Você não precisa esgotar a videoaula do cursinho, o PDF do cursinho, porque você compra o cursinho lá, X. E aí ele vai ter as videoaulas sobre esse tema, vai ter PDF, vai ter zilhões de coisas para você fazer. Você não precisa ver a videoaula, ver o PDF e fazer tudo isso junto. Você não precisa. Assim, se a matéria é muito complexa para você, aí você vai para uma videoaula e assiste para você conseguir digerir ela melhor depois lendo. Se não, já vai direto para a lei, já vai, sabe? Então, tem uma manha. Tem essa manha, e se você não consegue ter essa manha sozinha, ter alguém que te ajude nisso é essencial, porque isso corta um caminho gigante. Assim, se eu não tivesse feito isso, eu acho que isso inclusive linka com o nosso primeiro segredo ali da questão da personalização. Se eu não tivesse personalizado esse estudo na reta final, por exemplo, eu certamente não teria conseguido uma aprovação para analista, porque eu comecei estudando para técnico, e aí eu migrei para estudar para analista quando começou a sair notícia de que o edital seria publicado. Então, foi uma decisão que o que faltava para eu estudar para o cargo de analista, eu precisei acelerar. E se eu quisesse ser perfeccionista nesses pontos, não ia ter conseguido. Com certeza não teria conseguido. Então, é muito sobre analisar o perfil da prova, e não só da prova, mas de cada disciplina dentro da prova, e também o perfil das suas dificuldades individuais, né? Trazer um pouco para onde que são os meus pontos fracos. A gente até estava conversando aqui antes de começar a gravação sobre como que é importante a gente dar o devido peso para as disciplinas que são uma dificuldade, um ponto fraco para cada um de nós. Isso, né? É muito importante. Isso é muito importante, também considero um diferencial na minha aprovação, tá? Dar atenção
para onde eu não estou tão boa ainda, assim, sabe? Você tem que enfrentar logo, sabe aquela dor de errar enfim, não é gostoso, não é, você olha lá e fala, meu Deus do céu, eu sou muito burra, não vou conseguir aprender. No começo vai ser horrível pra sua autoestima, mas, né? assim, você se sente burra. Mas isso também no dia é bom, assim, no pós, sabe? Tipo, ir pra academia, que é aquele esforço, depois é bom aquele ali. Depois é bom quando você vê que esse assunto que era, tipo, um alienígena pra você, hoje você já sabe, já tá melhor, já sabe mais alguma coisa. Então, esse primeiro contato com algo que você não sabe, realmente é um estranhamento. Mas depois é muito bom. Mas enfrente logo, tá? Uma dica bem objetiva, assim, enfrente logo aquelas matérias que você tem mais dificuldade. Por isso que, às vezes, seguir um cursinho, a proposta do cursinho, que é massificada para todos os alunos, para todo mundo que vai comprar aquele curso, às vezes não é o ideal. Você precisa ter esse olhar, ou alguém te ajude a ter esse olhar da onde você não está tão bom ainda, ou onde é seu ponto fraco, que você precisa dar mais atenção. Por exemplo, para mim, era súmula e OJ do TST e julgados do TST, eu achava, assim, eu nunca fui muito fã do direito do trabalho, tenho amigas que amam, mas eu nunca fui muito fã. E aí, pra mim, aquilo era meu ponto fraco e não era de colegas que já estavam estudando para Procuradoria do Estado, mas antes eram analistas do TRT e que dominavam, era matéria para eles mais fácil. E pra mim não era. Então, pra mim era esse ponto. Se eu seguisse um cursinho à risca, do início ao fim, provavelmente eu ia atacar esse ponto fraco faltando X dias pra prova, que não era o ideal pra mim. Então, e às vezes você teria contato com aquelas disciplinas, no caso o trabalho, o processo do trabalho, com o mesmo peso no seu cronograma do que outras disciplinas que você ótima, né? Sim, isso de peso, assim, ninguém fala muito sobre isso, realmente ninguém fala. Não. E é essencial, assim, nem todas as matérias têm o mesmo peso, nem todas as matérias precisam começar a serem vistas juntas. Então, eu sempre falo isso, assim, que se você começa hoje a estudar para concurso, e aí você tem 17 matérias, 15 matérias, 15 matérias que você tem que diluir todas elas com o mesmo peso, você vai evoluir, é meio óbvio, né? Muito lentamente. Muito lentamente. Pouquinho de pouquinho há muito tempo. Então, não é mais inteligente, não seria mais estratégico que você pegasse as 6 primeiras matérias principais e evoluísse com mais profundidade nelas, e aí, mais próximo da prova, você pegasse para ver direito financeiro, ou uma matéria mais lateral ali. Eu vou fazer o advogado do diabo agora, Ju, porque nos concursos de servidores, por exemplo, a gente tem menos disciplinas, né? Então, são menos disciplinas principais de conhecimentos específicos que a gente vê nos editais, né? E aí, a gente até consegue colocar todos os conhecimentos específicos no início do ciclo, porque para a procuradoria são muito mais matérias, para servidores são menos. Agora, o que, de fato, eu concordo plenamente com você, as de conhecimentos gerais, muitas vezes, então, direito das pessoas com deficiência, uma sustentabilidade, agora tá caindo até IA e inovação. Realmente, assim, por que você vai colocar no início do seu ciclo e avançar com a mesma velocidade que você vai avançar nas disciplinas que são o centro do concurso, né? Português é uma exceção para concurso de servidores, porque para concurso de servidores, português cai em um número de questões que normalmente torna essa disciplina tão pesada em termos de pontos na prova como as disciplinas do direito em si. Mas, em relação às outras, muito difícil, assim, muito difícil. E você estava contando da sua dificuldade com trabalho, processo do trabalho. A minha foi direito previdenciário. Foi direito previdenciário, eu não tive direito na faculdade, meu professor faltava nas aulas, quando não era ele, era eu que faltava. Então foi aquela coisa que ficou aquela base meio defasada da faculdade, né? A gente pode até depois fazer um episódio sobre como foram as nossas faculdades, gente, mas de direito. Aí, se a gente for falar de base defasada da faculdade, cadê meus colegas aqui? Eu acho que eu prefiro me esconder. Eu amo, mas sabe o que eu amo? Eu amo essa desconstrução de que a pessoa tem que ter vindo da Sanfran ou da não sei o quê. Tiveram vários colegas que entraram comigo na procuradoria da Sanfran, enfim, que não é o meu caso. Mas ela passou em segundo lugar. E assim, o que eu acho que não se prenda a isso também. Se você estudou nas melhores universidades, ótimo, vai ser maravilhoso, você já sabe como estudar, talvez tem mais experiência com isso, porque estudou muito para o vestibular, talvez. Mas se você não foi aquela pessoa que já estudava na época do vestibular e entrou nas melhores faculdades,
também Ou até tem aquele espaço pra aluno você. mais aplicado da faculdade em si, né? Então, eu fiz PUC, por exemplo, então os meus colegas eram super estudiosos, tinha gente ali que não perdia uma aula. E eu, como comecei a trabalhar em escritório muito cedo, né, a estagiar em escritório de advocacia, nossa, eu perdi muita aula, não porque eu tava no bar, tá, gente? Só pra deixar claro. Mas porque eu tava estagiando. No e meu aí... caso, podia ser que eu estava no bar. Mas que eu estivesse no bar. Mas gente, a isso é muita gente, né? É muita gente. Ela no bar e eu não. É muito a nossa cara. Quem gosta de tomar uma cervejinha, um drink. No meu caso, E eu a tava Flá trabalhando mesmo. Ia estar trabalhando. Eu tava marido. trabalhando, eu tava dando duro e eu tava saindo atrasada do escritório. Isso era super comum e eu não conseguia ser na faculdade essa aluna nota 10 e consegui correr atrás do prejuízo depois. Então também tem Tá, esse gente, ponto. mas eu vou no bar hoje, tá? Também nessa época eu trabalhava. Tudo bem, agora... Não, Tô depois... tentando refazer minha imagem aqui, tá? Não, mas é verdade. Na época da faculdade eu ia modelar, passava o dia inteiro, voltava. Eu faltava muitas aulas também. Mas aí hoje também continua vivo o convite, se alguém quiser tomar um drink, uma cervejinha. Uma cervejinha com a Ju mesmo. Mas é legal a gente desmistificar isso também, porque não existe condições normais de temperatura e pressão ou condições perfeitas para todo mundo, né? Claro que existem privilégios, a gente vai falar sobre isso em outros episódios também, mas existe muito uma decisão, eu acredito muito nisso, assim, no poder da decisão. A partir do momento que você sabe que você quer prestar concurso, você precisa fazer aquele básico muito bem feito e levar isso com um comprometimento de trabalho, né? Muito, muito, assim, se tem uma palavra que me definiu, acho que foi determinante para isso, que a Flá tem a mesma característica que eu, é esse comprometimento e levar a sério demais aquilo que eu estava fazendo. Para mim, o estudo levava mais a sério que um trabalho, assim, era assim, um momento sagrado que ninguém podia me interromper. Acontecia, né? Interrupções vida, não tem jeito. Dá vontade de matar. Mas eu acho que levar isso muito a sério, assim, a sério mesmo, faz toda a diferença. Bora pro terceiro segredo então, galera, que é excesso de informação. Meu Deus, eu não sei nem como começar esse segredo. É o grande problema hoje, né? Hoje não temos problemas de ninguém precisa ir na Barça procurar, né? A gente ainda nem pegou essa época, né? A gente é mais nova que isso, mas... Entregando as nossas ideias. Mas nesse caso... Mas é muito isso, assim, hoje em dia, antes o problema era muito a falta de informação. Agora o problema é o oposto, é o excesso de informação. E aí, você concurseiro e nós também, acho que já quando a gente estudava, a gente sentia muito isso, assim, sempre aquela sensação de que você tá um passo atrás da concorrência. Então, cada hora é uma coisa que os cursinhos lançam, que os professores lançam, que as pessoas nas redes sociais falam e compartilham, e cada um fala uma coisa diferente, e os materiais pipocam no pós-edital e dá vontade de comprar tudo, e você acha que se você não assistir aquela aula de revisão de véspera, você vai estar atrás da sua concorrência. E uma coisa que eu amo falar para os meus alunos é que não existe material melhor do que o seu material. Não sei se você concorda, Juzinha, mas eu uso muito a palavra familiaridade. Então, para além de um mapa mental que você possa comprar isoladamente, aquele mapa nunca vai ser o material que você mesmo construiu e com o qual você já tem essa familiaridade. O nosso cérebro, ele prefere um caminho percorrido 5 vezes a 5 caminhos percorridos uma vez cada. Então, a gente tem muito que trazer para o centro que, na verdade, o que a gente precisa, muitas vezes, a gente já tem, né? E olhar para fora pode mais atrapalhar do que ajudar e causar essa sensação de ansiedade e esse FOMO quase, né? De você estar perdendo alguma coisa que pode ser muito valiosa. O que você acha? Ô, Flá, você falando, me dá até uma... Ansiedade. No começo me deu até uma angústia, assim, Me deu até uma angústia que eu lembrei de como eu estava até muito pouco tempo atrás ali estudando, e essa sensação de que você não tá com o material adequado, que tem outro material que é melhor que o seu, de que lançou cursinho tal, lançou um outro mais específico do específico que você já tem. Isso nossa, é assim... É overwhelming, né? Então, assim, excesso de informação tem muita informação, e aí você precisa ter essa capacidade de filtrar
ou alguém com você que te ajude a filtrar essas informações, porque tem muita informação, você não vai dar conta de ler tudo, você não vai ler todos, e sempre, grave isso, sempre você tá com material, e aí você vai pegar um outro material para comparar, e naquele outro material tem uma informação que não tá no seu, só que o seu tem uma informação que não tá no outro, então não vai ter um material perfeito. O ideal é que você personalize sempre para suas necessidades, como eu já tá no meu discurso aqui desde o início, assim, essa coisa massificada nunca vai ser o ideal, não tem como ser. É diferente, por exemplo, de estudar para vestibular, que você tem um cursinho que vem de coisas massificadas, porque é sempre a mesma coisa que acontece. É sempre a mesma coisa. Você tem um professor que dá cursinho para medicina há 10 anos, já sabe exatamente o que vai cair, enfim. Para concurso é diferente. Então, para além dessa personalização, esse filtro de material e confiar no material que você está... Agora, fazendo um adendo também. Óbvio, se você vê que o material que você comprou não é bom, realmente não, ele não está respondendo as questões, ele não está sendo suficiente, troca também. Aí vale a pena trocar. É aquela história do senso crítico. A gente não tem responsabilidade com erro aqui, não tem nenhum compromisso com erro. Responsabilidade não, a gente não tem compromisso com erro. Você está vendo que o material não é suficiente, você não vai ficar ali insistindo nele. Agora, existe uma linha tênue, né? Em você ficar trocando de material toda hora e procurando em busca desse material perfeito, e esse excesso de informação e essa sensação de que você está perdendo algo, de que outra pessoa, outro cursinho lançou outra coisa. Então, assim, menos, sabe? Às vezes, back to basic, assim, volta pro básico, sabe? Tenha as suas bases sólidas. Se você vai enfrentar uma prova oral, por exemplo, na procuradoria, você tem a fase de prova oral, você vai ter que ter essa base sólida, muito bem estruturada, para você poder discorrer a partir de tudo que você vai responder na prova oral, você vai partir dos princípios, você vai discorrer com muito mais confiança para você poder construir os casos concretos que lhes são perguntados naquele momento. Então, e eu acho, desculpa te interromper, amiga, mas você tocou num ponto que eu acho tão importante, que às vezes o pessoal passa por cima, que é essa famosa construção da base. A construção da base não tem nada mais valioso do que isso. Então, querer, às vezes, acelerar para uma reta final, quando você ainda não está naquele ponto, né? Quando você ainda não bateu ali uma certa porcentagem de conteúdo do seu edital, pode ser um grande erro, porque aí você vai deixar buracos na base que depois vai ser tão mais difícil de corrigir, né? Ao passo que, se você construir uma boa base, depois você consegue em qualquer pós-edital dar um gás e ter um bom resultado. Sem contar o nível de ansiedade que isso gera de você ir para um assunto muito mais difícil do que você está capaz de responder naquele momento. Isso leva uma ansiedade absurda, que você acha que você não vai ser capaz de responder aquilo nunca. Por isso, a gente pode fazer um episódio para falar também sobre qual é o momento de fazer simulados, porque simulados é a grande chave. Vamos fazer. Se vocês acharem bom, comentem se vocês acham que é bom, que a gente tá com uma lista de coisas que vocês mandaram no direct. Nossa, tem muito assunto. Muito assunto, uma lista de coisas que vocês mandaram, todos parecem muito interessantes, que vale muito a pena. Então, não sei, talvez a gente faça uma estatística do que vocês coloquem nos comentários e o que vocês mandaram nas caixinhas, porque tem muito assunto. Não existe evolução na zona de conforto. Não existe, né? Esse é o próximo segredo. E eu acho que essa é uma das coisas mais importantes que a gente precisa se auto-observar também, né, nessa trajetória como concurseiro. Muitas vezes a gente tem a tendência, como a gente falou antes, de não encarar uma matéria que é muito difícil pra gente, ou de estudar de acordo com metodologias passivas. Então, assistir uma videoaula, por exemplo, é super confortável, é quase um Netflix, é muito gostoso. Não que ela não tenha o seu valor, eu acredito no valor das videoaulas. Eu sei que para as carreiras jurídicas é muito comum cursinhos com videoaula, e isso é uma prática mais recorrente. Para servidores, eu costumo muito mais recomendar os PDFs. Nossa. Mas, de todo modo, o importante é a gente entender que assistir videoaula não é estudar e ler PDF não é estudar. Para a gente ter um estudo de fato ativo, a gente precisa se envolver com aquele conteúdo de alguma maneira. Então, no caso de um PDF, por exemplo, ler fazendo suas marcações, seus grifos, com atenção, com, de repente, uma aplicação de método Pomodoro, para que você garanta que o que você está lendo, você de fato está absorvendo, que o seu cérebro já não se cansou faz muito tempo e você está lá só fingindo, se iludindo que você está absorvendo todo aquele conteúdo, né? As questões eu não preciso nem falar, talvez seja uma das melhores maneiras de fazer um estudo ativo, né? O importante é que a gente não se deixe cair na zona de conforto, que não vai levar a lugar nenhum, só vai servir talvez para o seu ego, para você dizer para você mesmo que você cumpriu aquela meta. E um gancho também que eu acho legal falar sobre isso é, em relação às questões,
Muitas vezes as questões também podem ser uma zona de conforto e eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Às vezes a gente tem a tendência de querer resolver um número X altíssimo de questões, então eu vou fazer uma bateria de 100 questões só para dizer que eu fiz 100 questões. E o que adianta você resolver 100 questões se você não resolveu essas questões com qualidade, né? Se você não corrigiu todas as alternativas daquilo que você fez. Então, até mesmo as questões a gente tem que sair da nossa zona de conforto para identificar algum ponto fraco que você encontre ali nas questões, fazer ali uma referência à lei ou ao material teórico para aprofundar aquele ponto, né? Concorda, Juzinha? O que você acha? Eu tava aqui, eu não posso esquecer duas coisas que eu quero falar desses ganchos que ela falou, assim, que me veio na cabeça muito forte, que eu concordo 100%. Eu tava, meu Deus, vou esquecer, mas não esqueci, eu acho. A gente é uma pior que a outra, tá, gente? Não, acho que eu não esqueci. Mas o primeiro eu costumo dizer que estudo bom é estudo difícil. Estudo fácil não serve pra nada. Você pode pegar seu tempo e assistir um Netflix, brincar com seu cachorro, que é mais útil. Assim, o estudo precisa estar difícil dentro de uma linha. Tem um estudo... Eu li um livro sobre isso, posso trazer depois. Existe uma linha, tá? Isso é ciência, não sou eu que tô falando, deixa eu colocar isso aqui. Uma linha entre um nível ótimo de dificuldade para que você avance nas coisas e se sinta ainda motivado. Existe... estudo sobre isso, então assim, aquilo não pode estar muito além da sua capacidade, que você sinta que você é incapaz completamente, você nunca vai conseguir, que isso é desmotivador, e não pode estar muito abaixo ou muito fácil para você, porque aí você tá enxugando gelo, você já sabe aquele assunto, você não tá perdendo seu tempo, basicamente. Isso é perfeito, isso é tão então, importante. Eu existe acho até um meio que do caminho. Eu acho até existe que é aquele ponto estudo das fases do videogame, não é? Que a próxima fase do videogame não pode ser tão difícil a ponto de fazer você querer desistir, e também nem tão fácil para você não ter que se esforçar. Se o estudo tá muito fácil, ele é inútil e ele precisa estar nesse ponto ótimo, mas mais para difícil do que para um estudo fácil. Porque você precisa estar se desafiando e tá de fato aprendendo isso. A gente volta para o começo, para aquilo de se manter motivado, de se manter constante. Como é que você faz isso? Vendo que você está evoluindo. Lembrei o que eu ia falar sobre agora das questões que eu mencionei, era isso. Sobre, você falou, fazer muitas questões que não é tão bom, né? E isso é muito importante, porque eu sempre falo que você nunca pode entrar num sobreaprendizado. Então, é a mesma coisa do estudo fácil, então ficar voltando, lendo o PDF desde o início e tal, aprendendo aquilo, aquele estudo confortável, que você já sabe. Isso é uma perda de tempo, você perde muito tempo. E assim, o que o concurseiro, a pessoa que estuda para concurso, o que ela luta é contra o tempo. É sempre contra o tempo do edital, de quando vai sair. E assim, tem uma frase que é: quanto antes você... Que faz muito sentido, né? Que é quanto antes você entra nessa vida... Tem agora um monte de pelo do rock aqui. Nessa vida de concurseiro, antes você sai dela. Quanto antes você começa a estudar, mais cedo você sai dela. Então, essa questão de fazer muitas questões em um dia, ela é contraproducente completamente. A partir do momento, eu aplicava muito isso nos meus estudos e também considero um dos diferenciais que me trouxeram nessa posição até aqui, não entrar nessa precisa fazer 100 questões. Eu fazia muitas, às vezes fazia vários dias, a maioria dos dias eu conseguia fazer 100 questões ou 80, às vezes até um pouco mais, mas eu trocava muito de estímulo, de matérias, trocar de estímulo também é um outro episódio que a gente pode falar sobre isso. Nossa, isso dá um episódio. Isso dá um episódio, porque isso não é muito falado, e isso, assim, alguém precisa falar disso, porque ciência fala disso, quanto mais você troca de estímulo, enfim, e mais você vai ter retenção, que a gente pode fazer um episódio sobre não gravar tudo aquilo, que ler e sentir que você não gravou, no dia seguinte você achar que você esqueceu tudo. Mas voltando, sobre as questões, fazer muitas questões às vezes é uma cilada, porque se você já fez questão de direito constitucional, poder constituinte, você não precisa fazer 100 questões daquela matéria. É muito mais útil que você espace essas questões. Então você faz hoje, faz da semana que vem e faz na outra semana. Isso vai fazer que você retenha, assim, 10 vezes mais do que você fazer 100 questões num dia. Então, muito cuidado com essa cilada. Nossa, isso é uma grande cilada. E eu me questiono, por que você vai resolver todas aquelas questões de um mesmo assunto no mesmo dia, sendo que você pode fracionar essa resolução de questões e oportunizar que o seu cérebro entre em contato com aquilo numa periodicidade adequada para fixação, por exemplo. Então isso é super, super importante. Eu sinto que a gente pega o PDF lá do cursinho sobre direito constitucional, poder constituinte, você fica ali, eu preciso terminar esse PDF, é quase uma sensação. Então assim,
uma sensação boa de ter cumprido e terminado aquilo, e você não tá levando em conta que o objetivo não é terminar o PDF, assim, isso eu queria falar muito, assim, o objetivo não é concluir o cursinho, o objetivo é passar na prova, passar de preferência numa boa classificação para você ser nomeada na primeira leva, para você ter todos os benefícios, poder escolher o lugar, a área que você vai trabalhar quando você está nas primeiras classificações. Então, mas o objetivo é passar na prova, tirar a melhor nota que você puder no dia da prova, performar muito bem, treinar muito para chegar muito bem preparado para essa prova. O objetivo não é concluir o cursinho, então desapega de finalizar o PDF de 50, 100 páginas no mesmo dia. Fraciona isso, sabe? Espace isso mais, personalize o estudo para você, não pegue uma fórmula pronta, porque é o que a gente está falando, se comprar o cursinho e ler o PDF, fazer o que está ali, do início ao fim, fosse o que aprovasse, todo mundo que comprou estaria aprovado, e não é isso. E Ju, eu tive um insight agora disso que você estava falando, que tem muito a ver com mindset, inclusive a gente pode fazer um episódio inteiro também dedicado a isso, mas sobre a forma como a gente encara o erro, né? Então, enquanto a gente está ali, você falou, né? O objetivo não é finalizar o cursinho. O objetivo também não é acertar todas as questões. O objetivo é aprender. O objetivo é fixar. O objetivo é evoluir, é melhorar. Então, por mais que, eventualmente, numa bateria de questões você não vá tão bem assim, desde que você esteja aprendendo, é isso que importa. Então, não importa muito quantas questões você errou, desde que, com aquele erro, você não repita mais o mesmo erro em relação aos mesmos assuntos, né? Então, usar esses erros e passar a enxergar o erro como uma oportunidade é uma virada de chave grande também. Uma coisa muito importante é que eu ficava pensando, será que a pessoa que tirou a maior nota, a pessoa que passou entre os primeiros lugares, estava errando até ontem? E sim, estava. Sim, estava. Tinha assunto que, faltando uma semana pra prova, eu peguei pra fazer e eu tava errando tudo. E aí, existe aquele efeito do nosso cérebro que se chama efeito Dunning-Kruger. Quanto mais preparado você tá, maior é a sua noção acerca daquilo que você ainda não sabe. Então, você tem noção da profundidade. Sim, isso é um ponto, sim. Mas tinha também coisas assim, uma lei específica sobre tal matéria que eu tinha lido uma vez, tinha feito uma questão, lá, e aí peguei uma semana antes para preciso refazer as questões sobre tal ponto aqui. E eu tava errando tudo. Então, assim, uma chave, eu tinha um bordão que não sei se posso dizer um bordão, mas que eu repetia para mim sempre, que era o que me fazia continuar estudando, era até o dia da prova ainda dá tempo de aprender. Alguma coisa sempre dá pra melhorar. Ainda dá tempo de aprender. É a hora de aprender ainda. Então, assim, eu tava faltando uma semana antes da prova e eu tava errando tudo. Eu não lembro qual era o tema específico agora, mas era uma lei específica que eu peguei, fui fazer e, assim, eu errei tudo. Eu falei, eu não sei nada. Ô, Juzinha, eu não sei você, mas eu fui aquela aluna que estudou até na porta da prova. Eu sou essa. E eu esqueci o vademecum, tá, gente? Não sei se vocês sabem disso. Meu Deus, que desespero. Eu fiz a prova discursiva, a primeira prova discursiva da PGE, e você tem um espelho, né? Cada artigo que você cita, quem já foi para uma segunda fase aí sabe, cada artigo que você cita do vademecum, você ganha um ponto, e tá todo mundo muito próximo. E eu não tinha vademecum pra citar, eu esqueci o vademecum. E como eu sou a última a entrar na sala, que eu fico estudando até o último momento, a hora que eu entrei, sentei, ela já estava entregando, a moça já estava assim, ó, entregando as provas, e eu olhei e eu estava sem vademecum. Então foi desesperador, isso agora já não é mais, meu olho encheu de lágrima até ontem quando eu contava isso, agora já diluí melhor. Já superou. Porque deu certo, né? Tomou Passei posse. bem classificada e tal, mas assim, eu fiz a prova sem vademecum e isso me custou alguns pontos, né? Porque não pude citar as coisas. Mas acho que pra concluir esse segredo e a gente avançar, o que eu acho primordial aqui, gente, é também a gente entender que a gente nunca vai estar ou se sentir 100% pronto. A gente tem que estar 90%, 95% pronto, mas 100% não existe. Eu acho que o concurseiro que chega numa prova tendo certeza que vai gabaritar a objetiva, arrasar na discursiva e que deu, assim, tô confiante. Acho que isso não existe. Zero, gente. Assim. Se alguém se sente assim, comenta aqui pra gente, porque eu não conheço. Não, e quem fala que se sente assim, vamos ver a nota dessa pessoa pra ver se é verdade, assim. Depois a gente conversa, porque não é assim. Saúde mental e descanso é importante, sim. E fazem parte do processo. E faz parte do processo. E aí, sobre isso, eu tive que aprender a duras penas que não vale ficar com culpa o tempo inteiro. Eu sentia muita culpa. Eu ia
tomar um café com uma amiga, ficava com culpa. Eu parava um minuto, ficava com culpa. Ia assistir um negócio na TV, sentia culpa. O tempo inteiro, uma culpa constante que não saia, perturbadora da sua cabeça. Sabe sentindo que eu deveria acho? estar estudando. Então, se você puder, para alguém que está assistindo, aliviar um pouco essa culpa, eu já vou ficar feliz, sabe? Porque é angustiante, eu sinto fisicamente, assim, só de lembrar o tanto de angústia e culpa que eu sentia de estar tendo um momento de descanso. E tem vezes que é só o que você precisa, sabe? No fim do dia que você não tá... É mais que necessário, né? É mais do que necessário. Às vezes você tá num dia, teve dias que eu sentava para estudar e não tava indo, assim, sabe? E eu sentava pra estudar e cara, naquele dia não tava fluindo, tava, enfim... Um dia desses, você ganha mais descansando, levanta, vai pro shopping, vai pro passear, vai tomar um café, assim, porque tá fadigado, sabe? Levanta e vai, é melhor você descansar do que você ficar ali. Agora, claro, tiveram vários dias também que eu tava assim, não tá fluindo, e você insiste um pouco, toma um café, etc, volta pra estudar, e aí nessa insistência, depois você ainda consegue aproveitar algumas horinhas ali do dia, ou uma horinha, pra você ter estudado. Estudar uma hora, a gente também pode dar um podcast, estudar 1 hora, 30 minutos, é melhor do que nada. É melhor que nada. Então, você evolui ainda um pouco. Eu pensei 2 coisas aqui com a sua fala, Juzinha. A primeira, gente, é que a palavra que eu acho que sintetiza isso da melhor forma possível é presença. Então, eu bato muito nessa tecla de dizer que a gente precisa estar presente tanto no momento do estudo, como a gente precisa estar presente no momento do descanso. Então, se você estiver estudando, esteja ali presente, dê o seu 100%, viva aquele momento com a sua dedicação integral. Mas se você estiver num dia que você deliberadamente escolheu ou precisou descansar, esquece a culpa. Entenda que isso faz parte do treino, faz parte do processo seu e de qualquer outro concurseiro. E aqui, a outra coisa que eu queria falar, que eu acho que é muito importante, é que celular não é descanso. Celular não é descanso. Celular, muito pelo contrário, parece que é mais cansativo mentalmente. Então, descanso, gente, descanso real é natureza. Eu falo que é conviver com outras pessoas. Ouvir um pod, que vai um podcast, aliviar. fazendo exercício era o meu descanso. físico. Exercício físico agora, ficar se comparando nas redes sociais não é descanso. Isso não é descanso, Ficar gente. olhando a outra pessoa que tá viajando nas redes sociais não é descanso. Pra você que tá ali estudando e renunciando a todas as viagens, convites e tudo. Aliás, sobre redes sociais e convites e viagens e tudo isso que a gente é inundado de conteúdo das pessoas que estão vivendo suas vidas normais e não estudando para concurso, não que não seja normal, mas né, vocês vão entender o que eu tô falando. Concurseiro é meio anormal mesmo. É um assim, pouco normal, vai. Não é normal, não, é bem anormal. Mas é muito interessante essa ideia de modular o ambiente também. Não sei se você fez isso, mas na época que eu estava estudando para concurso, eu tinha um Instagram em que eu seguia e acompanhava. Eu tinha também. Só coisas que eram relevantes ali pro meu universo de concurseira, porque antes eu seguia amigos, eu silenciei algumas pessoas, enfim. Você não criou um outro Insta? Então, eu criei um outro Insta, mas nesse outro Insta eu também tinha... Eu tinha ali algumas pessoas que eu seguia que não eram de concurso, porque esse outro Insta não começou faça isso, com um tem objetivo... que ser só de estudo. Tem que ser só de estudo. Porque, gente, a gente precisa modular o ambiente, isso determina muito dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, a partir do momento que você tá ali convivendo, nem que seja virtualmente, mas com pessoas com objetivos semelhantes aos seus, você deixa de se sentir um ET que tá ali fora do planeta Terra e passa a entender que tá todo mundo ali no mesmo barco, que tá todo mundo ali se dedicando. É uma fase. E depois que você passar, você reativa seu Instagram, você vai viajar também, você vai começar a compartilhar as suas vivências, as suas memórias, e isso vai ser... É uma fase e o tempo vai passar de qualquer jeito e vale muito a pena, muito a pena. Muito. Depois que você entra na carreira que você sempre sonhou e trabalha com aquilo que você ama, que você gosta, várias pessoas olham pra você e pensam, poxa, por que eu não comecei a estudar antes? Por que eu parei nesse momento? Então, ou seja, toda aquela renúncia que às vezes a pessoa não quis passar por ela, assim, em algum momento se desmotivou e não voltou a estudar, a hora que ela vê, ela pensa, poxa, poderia ser eu, né? Eu poderia ter continuado no caminho. Então, assim, vale a pena. Encontre momentos de descanso que seja de fato, momentos que sejam de fato descanso. Então, uma atividade física, ir tomar um café com um amigo,
Acho que desconectar as redes e conectar mais com pessoas. É isso. Eu acho que assistir uma série leve pode ser um descanso. Eu gostava o meu descanso, eu sou um pouco bitolada nas coisas, assim, o meu descanso de fato era procurar um vídeo no YouTube para assistir. Inclusive, eu já falei isso outras vezes, mas eu decidi ser procuradora do Estado de São Paulo, vendo um vídeo no YouTube de uma procuradora do Estado de São Paulo. Então, acho isso que a gente está aqui falando também é muito importante por conta disso. Eu acho isso muito sério aqui, o que a gente está falando no pod, as informações. Eu estou levando isso com muita seriedade, assim, porque, de fato, mudou a minha vida ter visto o vídeo dessa pessoa que se expôs ali no YouTube e falou como era a carreira. E eu já tinha afinidade com as matérias, gostava de advogar, e eu pensei, cara, isso é pra mim, eu quero ser como essa pessoa. E como isso aconteceu comigo, eu acredito que pode acontecer com várias de vocês. Então, e o momento de assistir um vídeo desse no YouTube era onde eu me recarregava, sabe? Eu gostava de assistir. Era reenergizante pra você. Era reenergizante, porque não era um lugar de comparação. Os vídeos que eu procurava assistir, é isso que a gente quer trazer aqui no pod também. Não é um lugar para você ficar se medindo com o outro, não é um lugar para você... Não é a mesma função que um perfil do Instagram para concursos tem, que é se informar, ver o que está acontecendo. Aqui é para você se informar, mas sem aquela... Sem um peso, né? Sem o peso da competição. É talvez pegar um novo método de estudo e aí ver uma conversa mais leve, ver que é possível também. Isso me reenergizava, sabe? Isso me dava, assim... Eu gostava muito de fazer isso. Eu gostei disso que você falou. E, gente, para concluir aqui esse papo, que tá tão gostoso, eu queria mencionar um texto uma vez que eu li do Wesley Delanogari, que era muito legal, que falava sobre os tipos de felicidade com os quais a gente está acostumado hoje em dia, né? Hoje em dia a gente está acostumado a confundir, na verdade, prazer com felicidade. Então, a gente tem prazeres rápidos e momentâneos, aquela famosa dopamina barata por meio dos Reels, por meio dos conteúdos no Instagram, que tem sim seu valor também, mas isso não traz aquela felicidade genuína, né? Isso não se compara, não chega nem perto da sensação de você conquistar algo pelo que você lutou por muito tempo, algo que você empregou de fato um esforço ali. Eu vou dar um exemplo muito da minha vida real, da minha vida pessoal, mas eu fui viajar ano passado com o Matheus pro Atacama e a gente resolveu escalar um vulcão. Então a gente resolveu se aventurar num vulcão e a gente tava com medo e a gente não sabia se a gente ia dar conta de caminhar muitos quilômetros na altitude, como que o nosso corpo ia reagir, enfim. Mas a gente foi. E assim, cada passinho parecia uma eternidade, né? Foi uma caminhada longa, mas que pareceu mais longa ainda do que realmente era. Mas quando você chega ali, a vista é impagável. E acho que é uma boa comparação, assim, quando a gente conclui essa trajetória do concurso, a gente vivencia isso, assim, a gente vivencia uma felicidade genuína que não existe no Reels, que não existe no scrolling, não existe em outros lugares. Então, vamos atrás disso, né? Vamos buscar menos prazeres rápidos e mais uma felicidade genuína. E só para concluir, eu costumo dizer, Flá, que vibrar pela conquista das pessoas que você ama, dos seus pais, do seu marido, é maravilhoso ver as pessoas que você ama conquistando e realizando, mas vibrar pelas suas, conquistar as suas coisas, é muito tem legal. Um sabor assim diferente. Tem um sabor diferenciado, então é muito legal você conquistar as suas coisas, o seu espaço, passar por toda essa dificuldade, esse caminho árduo, e aí você chegar num objetivo que você traçou pra você e falar, nossa, que delícia, eu consegui. Valeu a pena. Ninguém facilitou pra mim, não, assim, sabe? Foi uma conquista sua, assim, sabe? Uhum. Isso é bom demais. É muito bom você ficar feliz pelas pessoas que você ama, mas ficar feliz pelas suas próprias, assim, tem um sabor diferente. Vale a pena. Mesmo. Então, acho que com isso a gente pode encerrar, né? Eu gostei dessa conclusão. Que a gente tá com... Olha, tem muitos temas que me mandaram. Podem continuar sugerindo e... Comentem aí o que vocês acham. A gente quer ter um quadro, inclusive, respondendo as perguntas que a gente recebeu, né? Acho que não sei, vocês acham que é legal? Vocês acham que... Contem pra gente, a gente super tá aberta a sugestões. Sim. Queremos muito a participação de vocês. Nesse momento a gente tá sofrendo com o excesso de informação que a gente falou aqui, tá? Pra vocês. A gente tá um pouco. A gente tá com muitas perguntas muito legais, assim, pra falar. Teve perguntas sobre como conciliar casamento e estudos, porque o ideal era passar no concurso antes de casar. Eu achava que era o ideal também.
também, mas a vida não segue no script. Enfim, tem várias perguntas de vida pessoal interessantes, e então vão contando pra gente que a gente pode adequar o conteúdo de acordo com as necessidades de vocês. Eu acho que a melhor coisa é ouvir. Com certeza. Afinal de contas, tudo isso é pra trazer pra vocês esse valor, esse acolhimento, esse momento de descontração, de descanso, que seja, Isso. né? E vamos juntas, porque uma vaga é delas. Uma vaga delas. Beijo, até a próxima. Bem-vindas! Não, calma, não tô preocupada. Eu falo bem-vindas, você fala... Não, você fala bem-vindas, uma vaga minha. Meu Deus, meu cachorro roubou uma... 3, 2, 1. Calma. O quê? Aproximar um pouco a sua língua. Opa. Sorry. Tá gravando. Não, mentira.